Bom, comandantes, planejamento estratégico é uma ferramenta poderosa, é uma estratégia poderosa para você conseguir definir quais ações vão te levar no caminho de alcançar um objetivo de longo prazo. Então você monta um planejamento para isso, definindo quais as ações, quem são os envolvidos, quais recursos você precisa para conseguir atingir esse objetivo e, além disso, como está o ambiente externo, ou seja, todos os fatores que impactam a sua empresa, mas que são externos a ela, como legislação, de questões governamentais, dentre outros pontos. Você também analisa pontos internos da sua empresa. Como é que está a sua cultura? Como é que está o seu time? Como é que estão as suas lideranças, seus indicadores? Tudo isso faz com que você tenha uma visão geral para você ter um diagnóstico e conseguir definir qual o melhor caminho para atingir cada plano. Uma ferramenta poderosa para isso é o 5W2H, onde você define planos de ação, prazos envolvidos, e nós temos esse conteúdo dentro do nosso programa EAG. Nós ensinamos os comandantes a trabalharem com essa ferramenta que é fundamental dentro do planejamento estratégico. Bom, falando sobre planejamento estratégico, vamos lá! Bom, eu acredito que a primeira coisa que eu acho que é bem importante ser feita, a comandante da empresa definir o sonho, para onde ele está querendo ir. Por exemplo, definir uma meta que não precisa ainda estar 100% clara dos comos, porque vai vir a segunda etapa, mas pelo menos já ter uma ideia de para onde a gente quer ir no ano seguinte, que a gente está se planejando. Falo ano seguinte porque o ideal é você fazer um planejamento estratégico antes de terminar o ano anterior, pensando já pro ano seguinte, e não deixar o ano começar, A ideia é você já começar o ano sabendo para onde você vai ir. Então a primeira coisa é o comandante, ele entender qual que é o número que ele está visionando, para onde ele de fato quer ir. E com isso ele vai dividir com os líderes que ele vai ter na empresa. Eu não tenho líderes de cada área, beleza, mas vai dividir com o time, para que esse time ajude a levantar os comos. O que eu tô querendo dizer? Vou dar um exemplo, eu sou gerente de marketing. Eu, como gerente de marketing, eu recebi ali qual que seria o grande sonho do EAG, e com isso, o que eu fiz? Eu fui entender dentro do meu time de marketing como que eu faria para chegar até esse objetivo, dentro do meu papel, e com isso, qual era o time que eu precisaria pra gente chegar nesse objetivo, e quais seriam os treinamentos necessários para fazer com que esse time desenvolvesse as habilidades necessárias que eles ainda não têm hoje, mas que eles precisariam para que a gente alcançasse esse resultado. Tanto a necessidade de desenvolvimento para mim, como líder desse time, quanto para minha equipe. Então, vou dar um exemplo. Esse ano a gente entendeu que a gente quer tornar o nosso canal blog, nosso blog que a gente tem produzido conteúdos fantásticos, tornar ele um canal de aquisição forte pra gente, em termos de geração de lead. Com isso, eu entendi que o meu time precisaria de treinamento a respeito de técnicas de SEO, a respeito de blog mesmo, de produção de conteúdo de blog. Precisei contratar ajuda externa para isso, a gente montou um treinamento e o time se desenvolveu a respeito disso. Então isso é só um exemplo. Então cada área precisa fazer, levantar quais são as necessidades. Só que esse é trabalho em equipe, por exemplo. Não adianta de nada eu fazer todo o planejamento do marketing sozinha, sendo que para o marketing funcionar eu preciso do comercial. Então os líderes precisam conversar entre si e entender quais são as necessidades que realmente são necessárias para levantar esse resultado. E isso é um planejamento antes do planejamento estratégico. Isso é feito antes, é um trabalho dos líderes dentro do time. Recomendo fortemente que, se você ainda não tem líderes no seu time, que você comece a formar esses líderes, porque o comandante precisa de outras lideranças para fazer isso acontecer. E aí, com isso, tem o dia, de fato, do planejamento, e nesse planejamento a gente vai falando de área por área. Então as áreas elas vão apresentando, olha, este é o meu planejamento, de acordo com a meta que foi estipulada, que foi levantada, foi cogitada, melhor dizendo, que ela não foi estipulada ainda, ela foi cogitada. A gente vai precisar disso, disso, disso. Com isso, a gente pode obter uma margem de lucro X. Se a gente quiser uma margem de lucro melhor, a gente vai precisar ir para a estratégia B. Então, o líder, qual é o papel do líder? Ele cercar todas as possibilidades para que alcance aquele resultado. E essa é uma discussão que, todo time vai perguntando. Mas, Aline, por que você botou essa sugestão? Aline, não faz mais sentido a gente usar essa estratégia? E a gente vai discutindo como um time. E ali, até a gente chegar nessa conclusão.
Com isso, a gente sai com alguns planos de ação que devem ser feitos. Então, todas as áreas apresentam, a gente faz as discussões e com isso a gente marca uma outra reunião onde a gente avalia o planejamento com as ações. Porque tudo aquilo que eu apresentei e defendi como ideia, eu preciso transformar em ações. E essas ações a gente coloca numa planilha que se chama 5W2H. Eu preciso enxergar essa meta do ano, né? Se ela foi validada, é possível. Sim, todo mundo entendeu que ela é possível, ela é alcançável. Ou às vezes até ajustou pra cima. Como que a gente ajustou? Entendendo se ela era smart ou não. Primeiro entendendo se ela era específica, né? Que se dava pra ver a especificidade dela, com isso se ela era mensurável, né? Se eu consigo ver se eu atingi essa meta de fato. Se ela era atingível, ou seja, eu consigo chegar pra lá. Através do planejamento que os líderes trouxeram, né, é possível chegar lá. Terceira coisa, ela é relevante, vai dar aquele friozinho na barriga, vai fazer a gente sair das habilidades que a gente tem hoje para as habilidades novas que a gente vai precisar ter. Ela nos faz sair dessa zona de conforto, beleza, então ela é relevante. E por fim, se ela tem um tempo, né, se ela é temporal, se eu consigo medir dentro de um período de tempo. O que geralmente acontece quando a gente bota uma meta anual, né, meta anual ela tem um tempo de fato. E aí o que eu preciso fazer? Para tornar essa meta anual mais smart ainda, eu preciso dividir ela entre os meses. Então eu entendo ali dentro de mês a mês qual que é o resultado que eu preciso obter para que no final do ano eu diga, batemos a meta do ano. Isso está escrito em pedra? Não tá, porque qual que é o papel de todos os líderes? Se algum mês a gente ou atingir a meta para cima, né, tipo bateu, estourou no norte, ou não atingir ela, né, ficar abaixo, de revisar as metas do mês seguintes. É o papel da liderança fazer isso, entendendo? A gente não conseguiu os recursos que a gente precisava dentro dessa velocidade, então vamos rever essa meta. Faz parte do líder, faz parte do comandante e dos líderes da empresa revisar essa meta. Então é basicamente isso que acontece. Só que a gente precisa divulgar para todo o time. E aí vem o trabalho da gente apresentar para o restante da empresa. Quais são os planos? E principalmente, apresentar para o setor, né? Eu, Aline, gerente de marketing, quais são os planos que eu quero para o nosso time de marketing? E aí eu sento com toda a minha equipe de marketing e apresento esse planejamento estratégico falando, gente, é pra cá que a gente está indo. E eu deixo todo mundo a par disso que está acontecendo. E todo mundo vai, o quê? Remar pro mesmo lado. Eu deixo todo mundo alinhado para remar pro mesmo lado. E eu vejo que um dos fatores bem importantes para deixar todo o time remando pro mesmo lado é deixar uma meta vista, né? Para empresas que têm uma estrutura presencial como a nossa, a gente coloca a meta na parede, como vocês estão vendo aqui. Então a gente rabisca mesmo a parede, coloca, depois a gente apaga, né? Quando a gente revisa a meta, mas deixa todo mundo sabendo o que está acontecendo. Qual que é a meta que a gente está buscando dentro desse mês. Acho que esse é um ponto bem interessante. A meta na parede ou a meta no local visível, né, para as pessoas estarem sempre perseguindo esse objetivo. Cada líder fazendo isso com o seu setor, a gente tem uma empresa totalmente alinhada e remando todos para a mesma direção. Então, esse é o objetivo do planejamento estratégico, é dar um norte para onde a gente está indo e quais são as ferramentas que a gente vai usar para chegar nesse objetivo.